Amém. Graças a Deus. Vamos estar orando nessa oração pela Thaís Costa Machado, que está com nódulo no seu seio esquerdo. Vamos orar para que Deus opere, amém, nesse nódulo. Também vamos orar pela irmã Fátima, irmã que se batizou há pouco tempo, está no hospital e está aguardando uma cirurgia no coração, meio que de urgência, né? E eu creio que Deus é poderoso fazer um milagre, né? Ou operar através da cirurgia, ou curar através de um milagre, né? Amém? Vamos fechar nossos olhos e orar com fé. Senhor Jesus, nós nessa noite estamos reunidos, Senhor, como igreja do Deus vivo, amém, neste lugar, crendo que a Tua presença está conosco, crendo, meu Deus, no poder da ressurreição de Jesus Cristo, que grandes coisas o Senhor já tem feito por nós, Senhor. Somos todos testemunhos do Teu poder, de quanto o Senhor já tem curado, quanto o Senhor já tem, amém, feito maravilhas no nosso meio, também tanto aquelas pequenas quanto as grandes, mas todas as maravilhas realizadas pelo Senhor. E nessa noite, Senhor, nós chegamos mais uma vez na Tua presença com fé, amém, pedindo, Senhor, que mais uma vez o milagre se faça. E esse pedido de oração aqui da Thaís, que está com esse nódulo no seu seio, possa desaparecer, possa ser tirado. Amém, a Tua mão santa de poder venha fazer essa cirurgia ali, Senhor, tirando este mal, visitando a nossa irmã Fátima ali no hospital nesse momento, Senhor, lhe dando um novo coração, aleluia, preparando esse momento ali. O Senhor sabe se o Senhor vai realizar esse milagre, ou através dessa cirurgia, ou através de uma maravilha. Tudo está nas Tuas mãos, mas confiamos que o Senhor pode fazer por nós tudo aquilo que temos pedido e temos pensado. Agora, Senhor, circuncida os meus lábios para falar a Tua palavra, os ouvidos dos Teus filhos para ouvir e os seus corações para receber. Esta é minha oração e meu agradecimento no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus continue abençoando a todos. Vamos aproveitar que estamos em pé. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo. Amém. Para quem não sabe, Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Pedir para o Lucas, se ele puder. Onde está o Lucas? Pode ser o Brian mesmo. Pega o quadro aqui atrás para mim, Brian. Talvez eu vou usar um pouquinho o quadro aqui. Capítulo 24 de Êxodo, começando. Vamos começar no versículo 12 em diante. Êxodo, capítulo 24, no verso 12. Os irmãos estão alegres com Jesus? Vocês estão abençoados, irmãos? Meu louvor tem trazido bênção para você? Amém. Eu estava ali no quartinho ouvindo os louvor, e ali eu estava recebendo a bênção de Deus, né? Fiquei tão feliz com o que Deus estava nos dando, que eu vim para cá, para a plataforma, para ficar mais próximo, né, da bênção. Amém. Capítulo 24, versículo 12, diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim no monte e fique ali, e dar-te-ei as tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que escrevi, para que os ensineis. E Moisés subiu, e seu ajudante Josué, e Moisés subiu o monte de Deus. E disse os anciões: Esperai por nós aqui, até que voltamos a vós. E eis que Arão e Hur estarão convosco, se algum homem tiver qualquer negócio a fazer, a chegar-se a eles. E Moisés subiu o monte, e uma nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor habitou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu 6 dias. E ao 7º dia ele chamou Moisés do meio da nuvem.
E a visão da glória do Senhor era como fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. E o Senhor falou a Moisés dizendo: diz aos filhos de Israel para que me tragam uma oferta de todo homem que a der voluntariamente com seu coração. Tomareis a minha oferta, e esta é a oferta que recebereis deles: ouro, prata e bronze. Os irmãos podem sentar, irmãos? Pode apagar aqui para mim? Pode apagar, não. Essa anotação não é minha, pode apagar, tá? Depois talvez eu peça ele, tá? Amém. Nessa noite está conosco a nossa irmã Andréia, né? Que fazia tempo que não aparecia. O Davi também tá lá atrás do Natanael. Quase não dá para enxergar o Davi, né? O Natanael é tão grande que o Davi fica escondido lá atrás dele, né? Também está Jaine, é isso, né? Eu creio que veio acompanhando a irmã Andréia junto. Então, que os irmãos lá atrás possam ser bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem à vontade, sintam-se à vontade na casa do Senhor. Amém? Os irmãos estão felizes, irmãos? Amém. Amém. Graças a Deus, é sempre bom nós estarmos reunidos, amém, nesse lugar, no nome do Senhor Jesus Cristo, e sermos abençoados, né? Com os louvores, com a palavra que Deus sempre tem nos trazido. Os irmãos lá atrás estão me ouvindo bem? Tá bom de ouvir? Tá bom o som? Amém? O dia está bem agradável também, não tá frio, né? Então, parece que o dia quente anima um pouco a gente, né? Amém, Jesus. Saulo ficou mais bonito sem barba, Saulo. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos aqui presentes. Eu fico muito feliz de ver todos vocês sentados aqui. Amém. E eu sempre digo que o nosso culto nós podemos ficar à vontade, né? Porque eu creio que nós estamos entre família, né? A gente não precisa, de muita etiqueta, né? Podemos ficar bem à vontade porque estamos entre família, né? E até dou liberdade, assim, eu digo para os irmãos: se eu errar, vocês podem me corrigir, viu? Não tem problema, tá? Amém. Então, amém. Eu tenho meditado alguns assuntos que eu tenho que falar com os irmãos, mas a gente sabe que tudo também tem um tempo determinado por Deus, né? Então eu estou pregando para os irmãos a respeito das taças, né? E tem bastante material a respeito desse assunto que eu gostaria de continuar falando. Não vou falar hoje, né? Mas temos bastante material. A respeito das vestes também, que eu falei aqui para os irmãos, né? O que tipifica as vestes também. O Espírito Santo acrescentou mais algumas coisas na meditação. Só que eu tenho um problema sério, né? Eu vou anotando assim em qualquer lugar, qualquer pedaço de papel. Depois não sei o que eu faço, se eu atiro o papel fora. E às vezes ali 2, 3 dias de meditação direto, de busca, né? Aí daqui a pouquinho eu fico pensando onde é que eu botei as anotações, né? Aí tem que começar tudo de novo a procura, né? E como a gente não tem a mente mais jovem, né, para guardar tudo na mente, a gente é obrigado a separar as mensagens certinho, né? Para que a gente possa então ler para os irmãos, para que os irmãos fiquem firmados na mensagem do profeta. E eu acabo sempre cometendo esse pecado. Aí no início dessa semana eu tomei uma decisão. Fiz uma arrumação na parte onde eu estudo ali e deixei só um caderno. Digo, toda a anotação vai ser só nesse caderno aqui. Não vou ser nesse caderno aqui, não vou pegar pedaço de papel, né? A hora que tiver que procurar, já vou no lugar certo, né? E sei que Deus tem bastante coisas boas para nós, viu, irmãos? Né? Também quero voltar no assunto de teofania com os irmãos também. Quero falar um pouquinho sobre teofania de novo. E tem tanta coisa boa que eu encontrei sobre teofania que eu acho que daria mais uns 2 cultos sobre teofania, né? Tanta coisa boa que Deus tem nos mostrado. E nesse domingo eu iria falar sobre outro assunto
que também houve uma pergunta que fizeram no grupo. Acho que os irmãos que estão no grupo aqui estão lembrados quando o irmão Robério perguntou no grupo. Ele não, na verdade, não perguntou, ele fez uma analogia, né? Ele disse assim, que o irmão Brana disse que esta era seria a menor das eras, né? Tá? Seria essa era, a era de Laodiceia que nós estamos vivendo, seria a menor de todas as eras. Então a primeira era tem sido até então a menor, né? A era de Éfeso. A era de Éfeso começou em 53 e terminou em 120. Então, a era de Éfeso durou durante 117 anos. Né? E aí, o que o irmão mostrou foi o seguinte, né? Que daqui a 2 anos, a era de Laodiceia, que começou em 1906, daqui a 2 anos ela completaria 117 anos, né? Então, ela já ficaria no limite com a era de Éfeso, que foi então até então foi a menor. Então, como que poderia se aplicar a isso, né? Será que daqui a 2 anos se dá o arrebatamento ou o que, né? Então são perguntas boas, interessantes, que desperta a gente a ver, a falar algumas coisas sobre esses assuntos, né? E eu meditei algum assunto e confesso para os irmãos que eu estava pronto para pregar isso para os irmãos, mas eu senti no meu coração que o Espírito Santo mudou a direção da pregação, e Deus colocou no meu coração que eu desse uma continuação, eu falasse, que eu falei um pouquinho para os irmãos, eu creio que na quinta-feira no Sombrio, né, nós falamos ali um assunto, falei um pouquinho antes em Canoas, e esse assunto ficou assim borbulhando no meu coração, e eu quero repartir um pouquinho com vocês aqui, na medida que Deus vai nos abençoando. Eu não tem nenhuma anotação aqui, nenhum tópico, eu vou indo conforme Deus vai me conduzindo. Amém. Não precisamos pregar 1 hora certinha para que a pregação seja abençoada, né? Deus pode nos abençoar em 15 minutos, né? Se em 15 minutos esgotar os argumentos, tá bom, né? Peço para a igreja colocar de pé, nós cantamos o hino e vamos embora abençoado, né? Amém? Então eu vou ser bem breve, ou vou tentar ser breve, que a gente diz que vai ser breve e acaba quebrando a palavra, né? Bom, amém. Deixa eu iniciar dizendo isso aqui para os irmãos que eu falei no culto ontem ali em Canoas, que eu disse para os irmãos assim, que tem assuntos na mensagem, tem alguns assuntos na mensagem, que nós custamos um pouquinho a ver esses assuntos, embora eles estavam na mensagem o tempo todo, né? Teve muitas coisas que estavam na mensagem, e eu creio que por um propósito divino, porque como eu falei aqui, tudo tem um tempo determinado por Deus, né? Salomão disse em Eclesiastes capítulo 3, que é um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu, né? Então tem o tempo, talvez, de o assunto ficar oculto, e tem aquele tempo que Deus então revela os seus assuntos, né? Então, tinha alguns assuntos que nós lemos na mensagem, eu mesmo lia na mensagem, me passava por alto, e depois de tanto tempo, a gente começa a ouvir algumas coisas, e a gente percebe que todos esses assuntos que nós temos ouvido e falado, tudo estava na mensagem o tempo todo, tudo estava na Bíblia o tempo todo, porém parecia que estava ali de uma forma oculta, escondida. Aí eu comentei com os irmãos que quando você consegue enxergar um assunto, que Deus te mostra aquele assunto, parece que a partir dali você consegue ver aquilo sempre. Aí tu começa a olhar na Bíblia, tu começa a ler na Bíblia, e parece que aí todas as partes da Bíblia que tu lê, tu vai encontrando aqueles assuntos, né? Aí tu até te impressiona, né? Tu até fica impressionado, né? Como tinha disso aqui na minha frente e eu não conseguia ver. Não é assim que acontece, né? O tempo todo estava ali. Por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo bem simples para os irmãos, né? Eu já tinha lido na mensagem, vi o irmão Branco dando testemunho da descida dos 7 anjos, lá no início, quando eu me batizei,
Mas assim eu li e parecia que não tinha assim lá aquela grande importância. Li o testemunho, aquilo passou, né? Talvez eu procurando outros assuntos, sabia que estava na mensagem, mas parecia que não tinha toda aquela importância, né? Bom, quando a chama desses assuntos se acenderam e a gente percebeu o que foi esse acontecimento no Monte Pôr do Sol, né, que eu creio que foi um dos maiores acontecimentos da história nos nossos dias que aconteceu, né, quando o Senhor está cumprindo aqui com 1 Tessalonicenses, né, o Senhor descendo do céu com alarido, né, na sua segunda vinda, esse grande evento. Quando o Espírito Santo abriu nossos olhos, que nós conseguimos enxergar essas coisas, aí você lê a Escritura, parece que tu vê isso o tempo todo, né? Aí a gente lendo aqui em Êxodo, né? Moisés sobe no monte, a nuvem desce e cobre o monte. Aleluia. A nuvem fica 6 dias cobrindo o monte. No 7º, a voz do meio da nuvem chama Moisés. Exatamente como aconteceu no pôr do sol, né? Na 7ª era, no 7º dia, né? A nuvem aparece, a voz chama o mensageiro também, né? Depois tu olhando as escrituras, tu vê esta nuvem aparecendo o tempo todo. O Senhor Jesus Cristo no Monte da Transfiguração, uma nuvem vem e cobre o Senhor Jesus Cristo. Não é assim? Depois você vê Jesus Cristo subindo ao céu, uma nuvem cobrindo o Senhor Jesus Cristo. Aí depois você vê Moisés e Elias, depois de ressuscitados, subindo ao céu, uma nuvem os cobrindo. Aí, meu Deus, estava aqui o tempo todo, né? Aleluia. Então, tinha tantos testemunhos disso e a gente quase não conseguia ver, né? Amém? Porque também tem o tempo certo de Deus para a gente ver isso, né? E aí eu comentei com os irmãos também ontem no culto, que tem uma imagem que a gente vê na internet, talvez alguém aqui já tenha visto, e essa imagem ela é interessante, ela é uma cabaninha lá assim do interior, assim, uma cabaninha bem simples, tem um cordeirinho, alguns animalzinhos assim, e que quando a gente pega e fixa os olhos naquela imagem daquela cabaninha, daquele cordeirinho ali, daquela imagem que está ali, daqui um pouquinho a gente consegue ver o rosto do Senhor Jesus Cristo de perfil, exatamente o perfil do rosto do Senhor Jesus Cristo, com aquelas imagens assim, está o rosto do Senhor Jesus Cristo. Interessante que quando a gente vê o rosto do Senhor Jesus Cristo de perfil daquela imagem, a gente não consegue mais ver a casinha, os bichinhos ali, só consegue ver Jesus. Amém. Então, quando você vê Jesus uma vez, irmão, nas Escrituras, tu não consegue ver outra coisa a não ser Jesus. Tu vai ver ele o tempo todo, né? Aí o profeta diz, se você lê a Bíblia e não vê Jesus em cada versículo, volta e lê de novo que você leu mal. Então, amém, Jesus está o tempo todo nas Escrituras, todo o tempo que nós estamos lendo, nós estamos vendo esses acontecimentos acontecer, é verdade? Amém. Vocês estão felizes? Amém. Vamos lá, deixa só colocar aqui essa parte aqui para os irmãos. E o Senhor falou a Moisés dizendo, diz aos filhos de Israel para que me traga uma oferta de todo homem que a der voluntariamente com seu coração, e tomareis a minha oferta. Estou lendo aqui sobre oferta, mas não vou falar sobre ofertas e dízimo, tá, irmãos? Pode ficarem tranquilos, tá? Amém? Interessante aqui, né? Deixa eu só parar nessa partezinha que diz aqui para os irmãos. Olha, todas as coisas de Deus, irmãos, tem que ser nesse sentido que eu li aqui, né? As coisas de Deus tem que ser feitas todas com espírito voluntário. Sempre. Tem que ser espírito voluntário. Eu sempre digo para as pessoas, ninguém é obrigado a vir no culto, ninguém é obrigado a tomar ceia, ninguém é obrigado a lavar os pés, ninguém é obrigado a dar oferta, ninguém é obrigado a dizimar, ninguém é obrigado a nada. Tudo que se faz tem que ser com espírito voluntário. Qualquer coisa que você vai fazer, tem que ter o espírito voluntário para fazer. Amém? Então, quando Deus está pedindo aqui que eles venham, o Senhor já está dizendo para eles, vocês vêm
com esse espírito voluntário. O que faz a primeira parte faz com o espírito voluntário, o que toca aqui faz com o espírito voluntário, os diáconos que cuidam da ordem da igreja faz com o espírito voluntário, todo mundo que trabalha para Deus faz isso com o espírito voluntário, querendo servir ao Senhor. Amém? Quando nós viemos com o espírito voluntário servir ao Senhor, esta é a oferta que Deus requer de nós, viu, irmãos? Amém? Como o hino que os irmãos cantam, né? Hoje a oferta sou eu. Nós temos que ser essa oferta, nós temos que nos oferecer para Deus voluntariamente para o seu trabalho, né? E é isso que Deus quer, né? Amém? E aqui diz assim: e esta oferta que recebereis dele, ouro, prata e bronze. Deixa eu dizer para os irmãos assim, fazer uma pergunta para os irmãos. Os irmãos que participaram do culto lá quinta-feira não respondam, e nem os que participaram lá de Canoas. Acho que de Canoas não tem ninguém aqui que participou. Mas deixa eu... a Cheryl e a Rebeca, né? Participaram. Deixa eu fazer a pergunta para vocês. Esses três material aqui, ouro, prata e bronze. Onde é que você vê esse material aqui nas escrituras também? Onde é que aparece esses três material aqui? Na estátua de Nabucodonosor. Aparece a cabeça de ouro, que era a Babilônia, o peito de prata, que eram os medos e persa, o abdômen, que era a Grécia, que era de bronze. Só que no caso da estátua de Nabucodonosor tem o quarto elemento, né? Então tem o ferro, que é Roma, né? Então deixa eu só dizer isso aqui para os irmãos, para que os irmãos não se esqueçam. Deus sempre se aperfeiçoa em três: Pai, Filho e Espírito Santo, justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Sempre Deus se aperfeiçoa em três. E o profeta disse que era para vigiar com o número 4, porque Satanás trabalha no número 4. É claro que no número 4 também pode ter uma libertação total, porque como Satanás trabalha em 4, então Deus tem que vir 4 contra ele. São 4 os cavaleiros de Apocalipse e 4 são que vêm para vencer Satanás. Amém. Mas Deus se aperfeiçoa sempre no número 3. Então aqui nós temos os 3 de Deus: o ouro, a prata e o bronze. Por que aqui, quando Deus vai construir o seu tabernáculo, esse material aqui, depois se você quiser ler em casa, esse material que Deus está pedindo aqui é para a construção do tabernáculo. Por que quando Deus está pedindo esse material para a construção do tabernáculo, Deus não pede o ferro? Deus não pede o ferro, porque o ferro, simbolizando a Roma, no plano de Deus não pode ter nada de romanismo. Toda a denominação começou em Roma. Então, no plano de Deus, não tem denominacionalismo. Amém. Deus odeia denominação. Odeia, pastor? Odeia. Mas quem disse isso? A Bíblia diz. A Bíblia diz assim, eu odeio as obras dos Nicolaita. E obras Nicolaita é espírito de denominação. Então Deus odeia esse espírito de denominacionalismo. Se nós estamos aqui reunidos adorando ao Senhor, Deus está nos abençoando, Deus está nos enviando sua palavra. No momento em que nós permitimos que esse espírito de denominação entra no nosso meio e nós nos denominamos, o Espírito Santo não fica no nosso meio, o Espírito Santo vai embora. O Espírito Santo não participa de denominação. O Espírito Santo não quer nada a ver com denominação. O Espírito Santo simplesmente vai embora. Aí eu falei no culto ontem para os irmãos, quando o Espírito Santo vai embora, a igreja vive de um clarão, de uma luz que já passou. Já não tem mais luz, só está vendo de um clarão e pensa que está na luz.
ou tenta se aquecer de um fogo pintado na parede. Verdade. E fogo pintado não aquece ninguém, né, irmãos? Porque o Espírito Santo vai embora. Então Deus não quer saber de denominacionalismo, Deus não quer saber de organização. Deus quer Ele, o Espírito Santo, ser o líder do povo. Amém? Amém? Deus quer guiar o seu povo por meio da sua palavra. Deus não quer lideranças humanas. Deus quer que o Espírito Santo permaneça sendo líder sempre. No momento que o Espírito Santo sai da frente e os homens tomam o controle, o Espírito Santo sai daquela congregação. E o profeta diz: quando uma igreja cai em denominação, nunca mais ela se levanta. Não é verdade? Deus nos ajude, né, irmãos? Vamos permanecer debaixo da liderança do Espírito Santo, para que Ele esteja aqui conosco, dando das suas bênçãos, né? Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, quando Deus, amém, vai construir o seu tabernáculo, Ele pega esse material aqui, e graças a Deus que não tem denominação, né? Não tem nada de denominacionalismo, amém? É só o material puro de Deus, né? Então, deixa eu dividir aqui assim, só para fazer aqui para os irmãos. Vamos lá, deixa eu virar um pouquinho mais assim. Vamos começar aqui primeiro o bronze. Amém, os irmãos que conhecem a mensagem, conhecem a palavra, vamos lá, respondam para mim. O que o bronze significa? Juízo, julgamento, pecado julgado. Quando o Senhor Jesus Cristo aparece no capítulo 1 de Apocalipse, os seus pés como latão, como bronze, né? Quando não choveu durante 3 anos e meio lá na Palestina, e Elias foi orar, olhou para o céu estava como o céu de bronze, né? Era tempo de julgamento. Então, quando nós olhamos para o bronze sempre está apontando para julgamento, juízo, né? Bom, e esse julgamento, esse juízo aqui, irmãos, onde é que ele acontece? Eu quero colocar dessa forma assim para os irmãos. Onde é que acontece esse julgamento aqui de bronze? Esse julgamento de bronze aqui, ele acontece na primeira vinda de Cristo, não é verdade? Jesus Cristo não se tornou-se julgamento por nós? Amém. O pecado não foi julgado em Cristo? Sim. Né? Todo pecado que era nosso, todo julgamento que era para nós, Deus julgou esse julgamento em Cristo lá na primeira vinda, nesse altar de sacrifício. Lembra no tabernáculo lá de Salomão, ou no tabernáculo de Moisés, que na entrada dos átrios do Senhor, a primeira coisa que tinha lá era uma pia de bronze e o altar de bronze aonde era feito o sacrifício. Amém. Também quando Jesus estava conversando com com Nicodemos, amém, Jesus falando a respeito do novo nascimento, ele disse assim, que assim como aquela serpente de bronze tinha sido levantada lá no deserto, o Filho do Homem também seria levantado como aquela serpente de bronze. Os irmãos lembram o que aconteceu lá no deserto? Aconteceu assim, deixa eu isso aqui para os irmãos. Amém. Deus tirou o povo do Egito, e como eu falei em outros cultos aqui, né? E o povo, depois de sair do Egito, começou a dar aquela murmuradinha básica, né? É difícil as pessoas se reunir para ter um companheirismo e não sair uma murmurada de vez em quando, né? É difícil o povo se reunir e só ter bendição, louvor, palavra, né? Não vigiar, vira e mexe, alguém tem que dar uma murmuradinha, né? O pastor, o diácono, o irmão, o tesoureiro, o administrador, sempre tem que sair uma murmurada assim. Parece que o povo é tendencioso a murmurar, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Se tem uma coisa que Deus detesta é murmuração. De todos os pecados, o que mais irrita a Deus é a murmuração, quando as pessoas murmuram, né? E aí quando as pessoas murmuram, aleluia, aí sempre Deus tem que dar uma correção, né?
Assim, Deus quer que as pessoas parem de murmurar, aí Deus tem que corrigir. E eu falei no culto ontem lá em Canoas, assim, para os irmãos, dei um exemplo, né? Que é como aquele pai, aquela mãe que corrige o filho, que quando o filho faz uma arte, o pai ou a mãe diz assim, ó, eu vou te pegar depois, né? E aquela criança sabe que depois a mãe pega mesmo. Sabe quando fala alguma coisa que Deus diz assim, bah, tu não deveria ter falado. Já que tu falou, ter que te chamar a tua atenção. E aí Deus acaba corrigindo, né? Não tem jeito. Ele corrige. Aí por causa da murmuração, aquela serpente vieram, picaram o povo foi picado pelaquela serpente, e todos estavam condenados a morrer pela picada daquela serpente. E a gente sabe o que aquilo significa, a gente sabe que o significado disso é que todos nós viemos com a marca da morte por causa do pecado lá do princípio, quando a serpente enganou a Eva. Aquele veneno que a serpente destilou lá no Jardim do Éden, aquilo se espalhou em toda a humanidade. Porque embora os outros filhos que nasceram de Eva não eram da serpente, mas vieram através de um ventre contaminado, onde Satanás já tinha colocado sua semente. Então, por essa razão, todos nascem contaminados com o veneno da serpente e só tinha uma maneira de eles serem curados. Era quando eles pudessem olhar para aquela serpente de bronze que estava de em pé. Quando eles olhassem para aquela serpente de bronze, eles poderiam ficar curados. É claro que eu imagino, né? Imagino as pessoas lá no deserto relutando contra isso. Mas só que faltava, né, Moisés? Tu levantar uma serpente, eu não vou olhar para isso. Não vou olhar para isso, o tipo do pecado. Aleluia. Como eu falei no outro culto, né? Dei testemunho para os irmãos ontem também, né? Não, isso aqui eu já falei para vocês aqui, que eu vi um pastor da mensagem pregando, né? Dizendo que não é certo ter a foto do profeta atrás do púlpito. Nada pode estar atrás do púlpito, só a palavra. E falou isso, né? Eu fiquei pensando assim, ó, o que tu está fazendo atrás do púlpito então? Ele podia estar, a foto do profeta podia estar. Irmão, a pessoa que tem esse pensamento é porque ele nunca recebeu a revelação do que é mensagem. É um pentecostal refinado, um denominacional que descobriu a mensagem interessante, que bom de pregar, e saiu pregando. Nunca recebeu a revelação do que é a mensagem. Se tivesse recebido a revelação, ele ia saber que privilégio, que Deus deixou se fotografar através do pilar de fogo. Que às vezes as pessoas rejeitam olhar, né, irmão? Lá rejeitaram olhar, os que rejeitaram morreram todos. Verdade. Então aqui, esse bronze aqui, quando nós chegamos nessa parte do bronze aqui na primeira vinda, o que nós temos aqui? Que todo o nosso pecado foi julgado, amém, e condenado no Senhor Jesus Cristo. Amém? Os irmãos estão felizes por isso, irmão? Que Jesus Cristo levou o teu pecado? Amém. Vamos lá. Segunda aqui. Segundo, a prata. Então vamos colocar aqui a prata como a segunda vinda. Segunda vinda. Aqui o arrebatamento, né? Aqui eu vou estar aqui julgamento. Julgamento, pecado julgado. Bom, vamos lá. O que a prata significa? Tem duas coisas, né? Tanto pode significar salvação e redenção, né? Então a prata está aplicada a isso, a salvação e também a redenção.
Eu estava falando para os irmãos no culto esses dias que lá no Velho Testamento, quando eles estavam construindo o tabernáculo de Moisés, então tinha aquelas hastes, né? Porque o tabernáculo era todo de tecidos. Então tinha várias hastes, né? Que eram fincadas assim para colocar o tecido. Também eu chamei a atenção dos irmãos e disse assim, olha, aquelas hastes elas eram enterrado raso. Verdade. Por que era raso? Porque tu não pode estar preso a nada, irmãos. Qual era o negócio de Deus? A qualquer momento o pilar de fogo se movia e tu tinha que se mover com o pilar de fogo. Verdade. Você pode ver que isso acontece no teu dia a dia, acontece na tua vida cristã, acontece dentro do plano de Deus nesta mensagem, que tu não pode te fixar a nada, tu tem que estar ali raso, que a qualquer momento o pilar de fogo segue e tu tem que seguir adiante. Amém. Os irmãos sabem que era assim, o pilar de fogo vinha, parava, eles paravam, montavam ali o santuário, ficavam ao redor do santuário naquela ordem que eles tinham, e se o pilar de fogo ficasse uma semana, eles ficavam uma semana, se o pilar de fogo ficasse um mês, eles tinham que ficar um mês, se ficasse um ano, eles tinham que ficar um ano. Verdade. Quando o pilar de fogo começava a se mover, todo mundo começava a mover as coisas para seguir o pilar de fogo. Então estavam sempre seguindo o pilar de fogo. Amém? Então essas hastes aqui, todas elas eram de bronze. Julgamento, né? Mas sobre elas tinha aqueles capitéisinhos, que são aquelas cabecinhas, parece soldado que tem nas grades aí fora, que vocês vê. Os capitel aqui em cima. Esses capitel aqui, elas eram de prata. Amém? O que significa isso? Que a misericórdia está sempre acima do julgamento. Hein? O livro de Tiago diz que a misericórdia é a triunfa do juízo. Amém? A misericórdia está sempre acima. E você sabe que toda a base do tabernáculo, toda a base era feita de prata. Tudo está fundamentado, amém, sobre redenção, graça, misericórdia. Verdade. Amém? Toda a base era feita de prata. Todo o dinheiro que Deus exigia de resgate no Velho Testamento, tu pode ler lá, irmão, sempre é no valor de prata. Porque a prata sempre está relacionada à redenção. Qualquer coisa que tu fosse redimir, que tu fosse resgatar, tudo tinha que ser com ciclos de prata. Verdade. Porque a prata está diretamente representado na redenção. Amém. O que é redenção? Redenção é comprar de volta aquilo que já era teu. Então, a redenção não foi para comprar todo mundo. O sangue foi derramado para todos, mas ele comprou os que eram dele. Amém? O fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo, o Senhor conhece aqueles que são seus. O Senhor veio para comprar a sua herança, aqueles que eram seu. Amém? Aleluia. Bom, eu sei que talvez na mente de alguém você esteja pensando assim, tá, mas e a redenção? Ela não foi feita na primeira vinda? Talvez tenha essa pergunta na mente de alguém. Então deixa eu dizer para vocês assim, a redenção, eu vou dizer isso aqui, já falei em outros cultos, mas vou falar e vocês não vão se esquecer mais disso. A redenção, ela está em duas partes. Quantos já leram o profeta falando isso? Que a redenção está em duas partes? Já leu, Saulo? Só para confirmar. Ninguém mais leu? Não tem mais uma segunda testemunha aí? O irmão Antônio não leu? Mas eu não lembro não. A redenção está em duas partes. Agora eu vou falar, o senhor vai lembrar. Na mensagem de adoção diz assim, ó, que a redenção está saindo de, entrando em. Então sempre a redenção em duas partes. Por exemplo, assim, vamos lá. Amém. Capte a palavra aqui, irmãos. Olha só. Quando tu te batiza nas águas, tu está dando um testemunho público para o povo que tu aceitou Jesus, que tu recebeu Jesus como teu Salvador. Isto é a primeira parte da tua redenção individualmente.
Quando Deus vem e te batiza com o Espírito Santo, Deus está dando testemunho em público que Ele te aceitou. Amém. Segunda parte da redenção. Amém. Entenderam? Amém. Saindo do mundo, entrando em Cristo. Amém. Bem, a redenção sempre está saindo do Egito, entrando na Terra Prometida. Sempre em duas partes. Amém? Entenderam até aqui? Compreenderam, né? Tá. Então, na primeira vinda nós temos a primeira parte da redenção. Qual é a primeira parte da redenção? A primeira parte da redenção foi a compra, né? Foi a compra, né? Ele chega para Satanás e diz assim: vem cá, qual foi o preço? O preço foi de sangue. E qual é o valor do resgate? Tem que ser sangue. Tá bom, eu dou meu sangue e compro eles de volta. Né? Adão, nosso irmão mais velho, nos vendeu o pecado. Jesus Cristo também, segundo a Escritura, também é considerado nosso irmão. Vem como nosso parente redentor e faz a compra. Essa é a primeira parte da redenção, a compra. Quando Ele nos comprou de volta para Deus, durante todas as eras, Ele fica cuidando da sua herança. Ele compra e fica vigiando. Amém? Quando chega aqui na segunda vinda, o período onde nós estamos aqui, é quando o anjo forte desce do céu, com o livro aberto, e o livro aberto é o título de propriedade. É o documento lavrado daqueles que fazem parte da herança. Agora ele vem para quê? Para reclamar aquilo que ele comprou. Eu comprei, é meu, me dá de volta. Aí nós cantamos, né? E o seu nome chamou, e o meu nome chamou. É quando ele começa a chamar os seus. Amém, Jesus? Aí chama um, chama outro e vai chamando. Um dia desse ele vai chamar o último. Aleluia! Um dia desse ele chama o último, e quando ele chamar o último, nós vamos para casa. Amém, amém. Amém, Jesus? Aleluia! Eu falei para os irmãos, quando eu digo chamar o nome, não significa chamar o nome da pessoa, diz assim, Gleice Lane, não é isso. Amém? Essa chamada que tu ouve, irmão, não é que tu ouve o teu nome. Essa chamada, irmão, é essa identificação que tu te identifica com isso. Glória a Deus. Sabe essa identificação que te atraiu para isso? Isso é Ele te chamando. Amém. Isso é Ele fazendo a segunda parte da redenção para ti. Quando tu sente essa chamada, tu sabe assim, opa, tem alguma coisa me atraindo. Claro, tu é propriedade dele, tu é herança dele, agora ele está te reclamando, ele está te chamando. Essa identificação, essa atração que essas coisas vai te atraindo, isso é Deus nos chamando. Segunda parte da redenção. Aleluia! Os irmãos compreendem isso? E aí uma vez preguei para os irmãos aqui, vocês lembram como é que era no Velho Testamento? No Velho Testamento, o sumo sacerdote entrava além do véu para fazer o sacrifício. Isso acontecia uma vez por ano, no dia 10 do mês 7º. Era um único, exclusivo dia, que era o dia da expiação. Era o dia mais importante para o povo judeu, era o dia da expiação. O dia que o povo teria os seus pecados perdoados. O sacerdote entrava com uma bacia de sangue, daquele novilho vermelho, entrava lá dentro, fazia o sacrifício por ele, pelo santuário e pelo povo. Lembram disso, né? Amém. Bom, quando o sacerdote entrava, irmãos, além do véu para fazer o sacrifício, o povo aqui do lado de fora ficava em uma expectativa. Ninguém ficava contente, louvando, adorando a Deus, feliz, como se estivesse tudo bem. Era um tempo de expectativa. Verdade. Por quê? Por que era uma expectativa? Era uma expectativa porque o bezerro poderia ter alguma mancha, alguma mácula, Deus não aceitar o sacrifício.
O sacerdote poderia estar mal trajado, mal vestido, e se ele tivesse mal vestido, mal trajado, ele morreria diante de Deus. A glória Shekinah matava ele. Então o povo aqui lá de fora ficava esperando o que ia acontecer. Quando o sacerdote, o sumo sacerdote, terminava a expiação, fazia a expiação por ele, pelo povo e pelo tabernáculo, então ele trocava as suas vestes. Lembra, nós falamos do culto passado sobre o que vestes significam, né? Amém? Trocava as suas vestes e saía para fora e se apresentava para o povo. Porque se o sacerdote não saísse, morresse lá dentro, ninguém teria os seus pecados perdoados. Aí todo mundo ia para casa em pecado. Aí a pergunta é, né? Para qual casa que tu vai estando em pecado? Hã? Alguém respondeu aí? Para o inferno? Ou alguém vai para o céu em pecado? Não, né? Então era tristeza, né? Todo mundo ia para casa em pecado, iam para o inferno. Não é verdade? Mas quando o sacerdote aparecia vestido de outras vestes, o que acontece? Então o povo se alegrava. Por que o povo se alegrava? Porque Deus aceitou o sacrifício. Glória a Deus. O sangue era bom. O sacerdote estava adequado para o sacrifício. É como o hino que os irmãos cantam, né? Deus aceitou o sacrifício, restaurou nossa comunhão. Hoje não há mais separação. Deus e o homem são um novamente. O sacrifício foi aceito. Então o povo ia para casa perdoado. E para qual casa que tu vai perdoado? Amém? Vai para o céu, irmão. Glória a Deus. Perdoado, vai para o céu. Aleluia. Glória a Deus. Então como é que aconteceu? Olha aqui como é que aconteceu. Ele entrou com esta veste ali, ó. Olha aqui na parede aqui, ó. Com esta veste aqui, ó. Ele morreu com o seu próprio sangue. Não foi sangue alheio. Com seu próprio sangue, ele entra véu adentro, no santuário de Deus, oferece o sacrifício pelo nosso pecado. Amém? Durante 7 eras da igreja, o povo estava em expectativa desse sacrifício. Amém? Quando chega na 7ª era, ele troca de roupa e se apresenta assim para nós, ó. Amém! Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Glória a Deus! E quando ele se apresentou assim, Deus aceitou o sacrifício. Lá estava a primeira parte da redenção e aqui está a segunda parte da redenção. Amém? Aleluia! Quando ele desce com o livro aberto para reclamar a sua possessão, a sua herança. Aleluia! Glória a Deus! Que bênção isso, né, irmãos? Que maravilhoso saber que nós estamos prontos para ir para casa com nossos pecados perdoados, né? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vocês estão felizes? Amém. Que vamos lá então mais um pouquinho aqui. Aleluia! O terceiro aqui é o ouro, né? O ouro. Amém. Então deixa eu só perguntar aqui para os irmãos aqui. O que o profeta diz que o ouro tipifica? Deidade. Deidade, né? E onde é que está a deidade hoje? A deidade está aqui na terra, está em você, sabia? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você é a deidade. Amém. Você... Amém. Não, perdão, deixa eu corrigir. Você não é a deidade está em você. A deidade está na terra. A deidade está na noiva de Jesus Cristo. O que é divino está em você. Deixa eu dizer isso aqui para vocês assim. Amém. Israel tinha um costume. Israel, quando tinha alguma coisa de valor, eles escondiam
as coisas de valor em vasos de barro. Por quê? Porque ninguém dava importância para o vaso de barro. Quando eles saqueavam uma cidade, aqui o ouro, a prata, o vaso de barro, deixa ali, é barro. Então, para que ninguém levasse as coisas de valor, era colocar dentro de vaso de barro. Vocês lembram que quando Jeremias comprou a propriedade do tio dele, deu 17 ciclos de prata, redenção, né? Comprando a herança, né? Ele escondeu o documento em vasos de barro, né? Aleluia! E o vaso de barro fazia com que aquilo se conservasse muito tempo. Vocês sabiam que o Novo Testamento, a palavra aqui, é o maior valor que existe, irmão, é a palavra? Você sabe que a palavra de Deus foi encontrada numa caverna perto do Mar Morto, todos eles, os rolos guardados dentro de vasos de barro. Aleluia! Por isso que nós cantamos, né? És grande Deus, que habita em mim, vasos de barro. Redimido fui, vestido por sua glória, indo ao lar. Aleluia! Glória a Deus! A deidade pisando ao chão, a deidade se escondendo em vasos de barro. Aleluia! O ouro, Deus escondido. O altar de ouro não era um altar visível. O altar de ouro era um altar que ficava escondido atrás de pele de texugo. Você é o altar de ouro, ou o altar de ouro está em você, peles de texugo. Do lado de fora é só vaso de barro. Se cai no chão, quebra. É só pele de texugo. Mas dentro desse vaso de barro, de trás das peles de texugo, há uma deidade escondida atrás de você. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Não é como o altar de bronze, que era um altar visível, que todo mundo via. Teus erros todo mundo vê, teus defeitos todo mundo vê, teu pecado todo mundo vê, está exposto para todos ver. Mas a deidade é algo que está escondido dentro de você. Aleluia. Ninguém pode ver, irmão, está escondido. Agora está escondido. Por que agora está escondido? Porque um dia desses nós teremos a nossa terceira vinda. Aleluia! E o que acontece nessa terceira vinda? Essa terceira vinda aqui, irmão, ela está tipificada quando Davi resolveu no seu coração trazer de volta a arca do Senhor para Israel. Não da primeira vez que não deu certo, da maneira correta. Quando vinha aqueles levitas com a arca do Senhor nos ombros, trazendo, e a Bíblia diz que houve regozijo, houve festa, houve alegria, porque a arca do Senhor estava voltando para Israel. Aí não era a arca escondida atrás de pele de texugo. Agora estava visível para que todos pudessem ver. Aleluia! Um dia essas deidades que está aqui escondida, irmão, atrás de vasos de barro, um dia quando retornar com o Senhor Jesus Cristo, essa deidade vai estar visível para que todos vejam a arca do Senhor retornando para Jerusalém, voltando de volta. Olha, irmãos, como esse assunto fecha perfeito, né? Aleluia! Glória a Deus! Eu disse no culto para os irmãos ontem, olha, irmãos, parecia que a gente nunca tinha visto, mas também depois que tu viu as três vindas, tu vê sempre. Está o tempo todo na Bíblia, está o tempo todo escrito, e tu está sempre te esbarrando nas três vindas, mesmo que tu não queira, tu acaba encontrando, está ali o tempo todo, né? Olha, irmãos, que bênção isso. Você está feliz, irmão, fazer parte disso? Você está contente? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, vamos colocar de pé. Não vou seguir adiante, eu creio que isso é o suficiente.
Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se os músicos quiserem passar aqui, enquanto nós oramos, vamos. Nosso irmão Aguinaldo Frase pede oração pela sua família, Janaína, pela sua filha Janaína. Irmão Ricardo Borges pede oração por ele e pela sua família. Estão enfermos. Vamos inclinar nossa cabeça aqui, fazer oração e depois vamos estar louvando ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa noite abençoada, ungida. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, manifestada pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque eu não fui desobediente à visão, mas eu falei aquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração. Obrigado pela Tua presença aqui conosco, Senhor. Senhor, obrigado por eu ser um vaso de barro e o Senhor ter me escolhido, Senhor. Aleluia, e dentro de mim o Senhor ter escondido um tesouro maravilhoso, Senhor. Tua palavra, Teu Espírito, a deidade de Jesus Cristo escondida em nós. Obrigado, Senhor, pela Tua presença conosco sempre, nós como esta arca do testemunho, Senhor. Hoje escondido, mas um dia desse será visível para que todos possam ver. Esta é minha oração e meu agradecimento no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o Senhor? Mas antes de louvar, deixa eu ler uma escritura que me passou por alto essa escritura aqui. Pode fazer um dó maior? Vamos ver se é dó. Glória a Deus. És grande Deus, pode colocar aí na tela? Só ler essa escritura aqui para os irmãos enquanto vocês se preparam aí para... Aleluia. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Olha aqui, irmãos. Isso é a palavra, isso aqui é para ti, irmão. Isso aqui tu vê teu nome aqui. Quer ver como é que tu vê o teu nome aqui? Quando tu te enxerga aqui. Você quer ver? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não de nós. Amém, Jesus? Temos a excelência do poder de Deus escondido em vasos de barro. Por que ele escolheu vasos de barro? Para que não tenha glória humana. Eu fiz, sou bom, me esforço, é meu esforço. Não é, irmãos, é Ele. Que sociedade maravilhosa que tu tem com o Senhor. Ele entra com tudo, tu entra sem nada, e o maior beneficiário é você. Você sai com a vida eterna. Tu não entra com participação nenhuma, tu só te rende a Ele, e Ele faz tudo que tem que ser feito, e tu que recebe o maior benefício: salvação, vida eterna, redenção. Oh, irmão, não existe coisa melhor do que servir a Deus. Não existe coisa melhor do que saber essas coisas. Isso nos identifica com a palavra. Isso traz um selo na tua alma, uma segurança eterna. Tu sai desse culto dizendo: ah, Senhor, obrigado que eu não sou vaso de ouro. Não se escondia nada de bom em vaso de ouro. Que bom ser vaso de barro, porque os vasos de ouro e de prata foram tudo para a Babilônia. Os vasos de barro ficaram em Israel, ficaram em Jerusalém. Glória a Deus. Os vasos de barro ficaram todos na palavra. Glória a Deus. Aleluia.